Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 31 anos. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado nem para o outro. No 8º ano de seu reinado, enquanto ainda era jovem, começou a buscar o Deus de seu antepassado Davi. Então, no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, destruindo os santuários idólatras, os postes de Ácera, os ídolos esculpidos e as imagens de metal. Deu ordens para que fossem destruídos os altares de Baal e despedaçados os altares de incenso que ficavam acima deles. Também ordenou que os postes de Ácera, os ídolos esculpidos e as imagens de metal fossem despedaçadas e espalhados sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Queimou os ossos dos sacerdotes idólatras sobre seus próprios altares, e com isso purificou Judá e Jerusalém. Fez a mesma coisa nas cidades de Manassés, Efraim e Simeão, até no distante Naphtali, bem como nas ruínas ao seu redor. Destruiu os santuários idólatras e os postes de Ácera, reduziu os ídolos a pó e despedaçou todos os altares de incenso em toda a terra de Israel. Por fim, voltou a Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias, depois de ele purificar a terra e o templo, nomeou Safã, filho de Azalias, Maséias, governador de Jerusalém, e Joá, filho de Joacás, historiador do reino, para restaurarem o templo do Senhor seu Deus. Eles entregaram ao sumo sacerdote Hilquias a prata recolhida pelos levitas, que guardavam as portas do templo de Deus. As ofertas foram trazidas pelo povo de Manassés, de Efraim e de todo o remanescente de Israel, bem como de Judá e de Benjamim, e pelos habitantes de Jerusalém. Hilquias e os outros líderes entregaram a prata aos homens e os encarregados de supervisionar a reforma do templo do Senhor. Eles pagaram os trabalhadores que faziam os reparos e a restauração do templo. Também contrataram carpinteiros e construtores que compraram pedras cortadas para as paredes e madeira para os suportes. E as vigas restauraram aquilo que reis anteriores de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Os trabalhadores realizaram a obra com fidelidade, sob liderança de Jaate e Obadias, levitas do clã de Merari, e de Zacarias e Mesulão, levitas do clã de Coate, outros levitas, todos músicos talentosos. Ficaram responsáveis pelos carregadores e pelos trabalhadores em várias funções. Ainda outros auxiliavam como secretários oficiais e guardas das portas. Enquanto estavam retirando a prata recolhida no templo do Senhor, o sacerdote Hilquias encontrou o livro da lei do Senhor, escrito por Moisés. Hilquias disse a Safã, secretário da corte: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E Hilquias entregou o livro a Safã. Safã levou o livro ao rei e relatou: seus oficiais estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. A prata recolhida no templo do Senhor foi entregue aos supervisores e trabalhadores. Safã também disse ao rei, e o sacerdote Hilquias me entregou o livro, e Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito na lei, rasgou suas roupas. Em seguida deu estas ordens a Hilquias, a Aican, filho de Safã, e Aqubor, filho de Micaias, a Safã, secretário da corte, e a Asaias, conselheiro pessoal do rei. Vão consultar o Senhor por mim e por todo o remanescente de Israel e de Judá. Perguntem a respeito das palavras escritas no livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor foi derramada sobre nós, pois nossos antepassados não obedeceram a palavra do Senhor. Não teremos feito o que este livro ordena. Então Hilquias e os outros homens foram ao bairro novo de Jerusalém consultar a profetisa Hulda. Ela era a esposa de Salum, filho de Tacate, filho de Aras, responsável pelo guarda-roupa do templo.
Ela lhes disse: O Senhor, o Deus de Israel, falou: voltem e digam ao homem que os enviou, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre essa cidade e sobre seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido para o rei de Judá se cumprirão. Pois o meu povo me abandonou e queimou incenso a outros deuses, e estou grandemente irado com eles por tudo que fizeram. Minha ira será derramada sobre este lugar e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá, que os enviou para consultarem o Senhor, e digam-lhe que assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu e se humilhou diante de Deus, quando ouviu as palavras dele contra essa cidade e contra seus habitantes. Você se humilhou, rasgou suas roupas e chorou diante de mim, e eu certamente o ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tiver se reunido a seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre essa cidade e sobre seus habitantes. Então eles levaram a mensagem ao rei. Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os levitas, e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais importantes até os mais simples. Leu para eles todo o livro da aliança encontrado no templo do Senhor. O rei tomou seu lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e a cumprir seus mandamentos, preceitos e decretos, de todo o coração e de toda a alma. Prometeu cumprir todos os termos da aliança escritos no livro. Exigiu o mesmo de todos em Jerusalém e do povo de Benjamim. Os habitantes de Jerusalém fizeram essa promessa e renovaram sua aliança com Deus, o Deus de seus antepassados. Josias removeu todos os ídolos repulsivos de toda a terra de Israel e exigiu que todos adorassem o Senhor seu Deus. E pelo restante da vida do rei, eles não se afastaram do Senhor, o Deus de seus antepassados.